Você, João. Primeiro vocês têm que entender o que é vibração, tá? Todos nós, seres humanos, estamos numa vibração que não muda muito. Por que, que a nossa vibração não muda? Se a nossa vibração mudasse, a gente deixaria de ser ser humano, tá? A gente vibra numa frequência. A nossa mente pode estar em outra frequência. A nossa mente, qual vibração está a minha mente, eu não sei. Todas as pessoas na internet, eu estou na vibração do amor, eu estou em 1000 Hz, eu estou na vibração da iluminação, eu estou em 700 Hz. Eu sou um pouco menos, assim, eu sei que existe a vibração, eu sei que existe a vibração da minha mente, a vibração das minhas moléculas, a vibração do meu sangue, a vibração da minha matéria. Mas a minha vibração original não pode mudar muito, porque eu tenho um estado, eu sou isso aqui, ó. E se eu mudar muito, eu deixo de ser isso aqui. Imagina o seguinte, eu sou uma peça de gelo. Agora eu vou vibrar super positivo. Eu vou virar líquido. O ser humano, ele tem uma certa limitação. A nossa vibração como ser humano não muda. O que muda é a vibração dos nossos sentimentos, da nossa mente, do nosso estado de espírito. Eu vou te dizer uma coisa. Eu sou uma pessoa muito sensitiva, muito sensitiva. Eu tenho algum problema mental. Eu sou para o mundo, sem dúvida nenhuma, uma pessoa com problemas mentais gravíssimos. Sou mesmo. Para o mundo, eu sou uma pessoa doente mental. Eu não estou muito bacana no momento que eu estou hoje. Por que eu não estou muito bacana? Porque é o seguinte, pessoal. Vou pensar com Jesus Cristo e sem Jesus Cristo, das duas maneiras, tá bom? Sem Jesus Cristo, a gente tem mais ou menos 100 anos de vida. 60 anos, vai? O mundo inteiro tá criando uma historinha para que eu fique com medo em casa, com que eu não queira trabalhar, que eu queira ficar vendo YouTube e Instagram o dia inteiro, que eu fique sem fazer porra nenhuma, que eu fique trancado com medo, que eu não possa nem viajar, que eu não possa me divertir, que eu não possa fazer nada. Mário sem Jesus. Cara, tô desperdiçando tempo de vida. Pronto. Mário acreditando em Jesus. Galera, eu tô vendo um monte de gente idiota que domina o sistema e que é massificação do sistema, que estão impondo regras num mundo aonde o que é bom é o que a maioria aceita. Se a maioria se tornou idiota, por causa do regime democrático ser bom, a maioria. Ou as pessoas do lado. Ou você vai num parquinho e todo mundo usando máscara, igual um retardado, imbecil. Então, assim, talvez hoje a minha frequência não esteja muito boa, mentalmente falando. A frequência do meu corpo não muda. Se o meu corpo mudar de frequência, eu vou virar um outro, eu vou virar um, sei lá, um líquido, eu vou virar um gás, vou virar, sei lá, uma outra coisa. Mas hoje, a minha frequência, que eu digo, vamos dizer, aquilo que eu estou vendo, eu estou vivendo naquilo que Jesus falou: orai e vigiai. Porque por mais que eu entenda a matemática da vibração, a matemática de estar bem, ter fé, eu também entendo que esse mundo vive numa guerra. Só que é uma guerra não declarada. E essa guerra tem se tornado contra nós e contra as nossas próprias crenças, porque a gente não pode mais acreditar no que a gente quer. A gente tem que acreditar no que eles dizem para a gente acreditar. Então, se a gente tem que acreditar na televisão, a gente tem que acreditar na televisão. Então, está tendo uma imposição muito ruim para se viver nesse mundo. Tivesse fé. E ele falou que mesmo nos piores cenários, tudo que a gente precisava ter era fé. Tem uma questão parecida. Mas o João, cadê? O João, você entendeu essa questão da vibração, de entender a vibração, que vibração que você está pensando? Porque assim, cara, é muito fácil a gente falar que a gente está numa certa vibração baseado na nossa própria medição. E no final, isso é meio ilusório, porque você pode estar na vibração mais alta da vida, estou na vibração do amor. Qualquer coisa que te acontecer como um para-raio, como um rádio virando, rádio virou a estação, já muda. Então, assim, eu não acredito muito nessa ideia de eu estou super elevado no planeta Terra porque eu estou prosperando um monte de dinheiro. Eu não vejo dessa maneira, cara. Não vejo mesmo, de coração.
Peço desculpas, mas eu não vejo dessa maneira. Eu vejo que quando a gente está realmente bem, significa que a gente entende o nosso propósito, significa que a gente sabe a nossa missão aqui e que a gente está cumprindo a nossa missão aqui. Não que a gente está vivendo um baile funk aqui nessa terra. Porque com certeza a pessoa que está lá no baile funk está se divertindo muito mais que eu. Só que eu, no dia seguinte, né, eu vejo mais ou menos isso. Eu, no dia seguinte, estou buscando, né, sempre viver aquilo que eu acredito, viver o meu propósito. Já as pessoas que ficam se embriagando, indo em festas, no dia seguinte estão sempre fodidas, sempre na merda, e estão agora militando, ganhando poder para gritar, falar que é bonito viver dessa maneira, que nós deveríamos não ter preconceitos, que deveria ser assim, é assado, essa inversão total de valores. Então, assim, cara, eu entendo que eu vivo numa guerra, tá? E eu não acho que por eu entender que eu vivo numa guerra, isso me deixe mais triste, mas me deixa mais realista, entendeu? A maneira que eu vejo as coisas é assim, eu não vejo as coisas do tipo, aquela visão de, eu estou vibrando no amor celestial aqui nessa terra, porque essa terra aqui, me desculpa, cara, tudo que eu vi de guru até hoje é picareta, guru, não sei o que guru, aquilo ali guru, pega guru, pra mim tudo picareta, cara. O guru verdadeiro é aquele que fala com sinceridade e ele fala dos seus próprios pecados. Quando eu falo Paulo de Tarso é um cara que eu gosto de ler, é porque ele fala dos próprios pecados dele, não como se ele fosse o Papa, o Santo, o pão que desceu do céu, ou nada disso. Ele fala como ser humano, como sofrimento, como tudo isso. É assim que eu falo para vocês. A gente tem provações e tudo tem a ver com o nosso sistema. Eles querem buscar a nossa mente. Para quê? Por quê? Bom, o que eu entendo, pessoal, é que mesmo esse meu trabalho, vocês param e pensam, Mário, seu trabalho é muito bom, você está salvando pessoas. Não, não é nada disso. Se eu estivesse fazendo salvação de pessoas, eu até estava pregando por aí. Muitos de vocês podem me escutar e, escutando o que eu falo, falar o seguinte: porra, meu, o que o Mário fala é muito complicado. É muito mais fácil eu viver meio iludido, é muito mais fácil eu viver meio que, eu tenho essa boiada aqui do meu pai, tem essa boiada que tá rolando aí. Ah, vou fazer isso aqui, dane-se, vamos lá, vamos seguir em frente, bola para frente, foda-se. O fato da gente conhecer, da gente saber, da gente ouvir falar o que é certo, na verdade, pessoal, é uma maldição se a gente não viver o que é certo. Tá? Isso tudo, pessoal, é uma bênção se for vivido, mas é uma maldição se não for vivido. Então, assim, o que vocês precisam entender hoje, se vocês não querem sofrer mais, pelo menos pela questão de ser rico, é que vocês precisam entender que ser rico não tem nada a ver com um sistema financeiro criado pelo homem de impressão de dinheiro baseado em papel. Não tem nada a ver com você suprimir uma demanda de pessoas pedindo máscaras ou pedindo agulha. Não tem nada a ver com você se enfiar num trabalho público e não fazer bosta nenhuma só para ganhar dinheiro fácil e ficar confortável. Isso para mim nunca vai ser rico, mesmo que a pessoa tenha milhões no banco. Quando você entende isso, você fala: peraí, então, eu sou rico. Eu sou rico. Porque dane-se o que acontece, eu vou superar. Dane-se o que acontece, eu vou para cima. Se tiver que ir pro deserto, eu vou pro deserto. Fala, Deus, o que você quer de mim? Deus, me fala, o que eu tenho que fazer? Deus, qual que é meu papel nessa terra? O que me dá tesão de fazer? Eu falo. Eu, Mário Schwartzman, sei o que me dá tesão. Se vocês falarem, Mário, dinheiro te deu muita alegria? Algumas alegrias, deu muito pecado. O que te dá tesão de fazer? Cara, eu gosto de ser colocado em situação onde eu taco fogo em tudo. É uma função, talvez seja a minha função. Eu gosto de entregar para as pessoas a realidade, de enxergar, de falar. Eu gosto de quando eu falo, porra, mano. Quando eu vejo que as pessoas conseguem enxergar Deus, tá ligado? Tipo, não em mim, porque eu não sou Deus, mas na matemática das coisas. Sabe? Eu gosto de coisas que talvez, pessoal, não sejam as coisas que o mundo diz que a gente tem que gostar. O que o mundo diz que a gente tem que gostar hoje? Não é sexo desenfreado com todo mundo? Eu não gosto disso.
né? Apesar de eu já ter cometido muitos pecados, eu percebi que era idiotice, era fraqueza minha. A riqueza, pessoal, vem do caráter, vem da integridade. A riqueza vem de não descumprir com os mandamentos de Deus. É isso que é riqueza. Mário, riqueza é não descumprir os mandamentos de Deus. Galera, impressionante. Riqueza é isso. Só que sabe qual é o problema? É muito difícil não descumprir. Como que você não vai cobiçar a casa do próximo? Olha lá a casa dele, olha lá. Como que você não vai cobiçar, às vezes, a mulher do próximo? Ou você tá com uma mulher e fica cobiçando outra? Homem sabe a verdade. Porra, galera, não vamos mentir entre homens, tem mais homem aqui. Aí a gente quer vivendo no inferno e a gente não sabe por que, que a gente está no inferno. A gente não controla o nosso cérebro, pessoal, a gente não controla o nosso espírito. A riqueza é não descumprir os mandamentos. Isso é ser rico. Agora, quantos de vocês conseguem ficar um dia sem Instagram? Ou às vezes sem ficar olhando a vida dos outros? Ficar olhando só pessoas que querem te deixar com mais inveja, para você se tornar mais escravo. Então, mas essa consciência aí que você está falando, nós que estamos ouvindo isso, e essa consciência já faz a gente ter uma atitude diferenciada, né? Não De sei. não ficar olhando essas coisas e focar mais no que a pessoa quer Espero, fazer. espero que sim, Luciano. O João, pode falar. Espero que sim. Você acha que então é, que teria, por exemplo, um inferno aqui na Terra e um inferno fora, depois da morte, e que, por exemplo, assim, para você viver, vamos dizer assim, do céu, teria que seguir esses mandamentos, você Cara, ó, seguir diferente. na Bíblia está escrito que o inferno vai se juntar na terra para lutar contra aqueles que seriam escolhidos, tá? Que o inferno ia vir para a terra. Cara, eu acho que sim, cara. O que será que é essa experiência, cara? O fato de eu estar aqui num escritório, pela internet, falando com todos vocês, e vocês estão me escutando e a gente está tendo esse papo. O que será que é essa vida, pessoal? O que será que a gente sabe sobre essa vida? Eu, pessoalmente, acho, pessoal, que o inferno é espiritual, o inferno é a ausência de Deus. Tudo aquilo que não quer Deus. Porque se Deus deu o livre-arbítrio, as pessoas podem usar o livre-arbítrio para falar dane-se Deus. Tá? Só que essas pessoas, elas acabam criando como se fosse uma alergia a Deus. Alergia a tudo que é de Deus, alergia ao nome de Deus. Então é por isso que essas pessoas começam a ter um comportamento padrão também, né? Que seria de rebeldia a tudo que é o correto. Cara, eu acho que o inferno vai tomar conta, sim, desse planeta, não tenho dúvidas, pessoal. E que a gente só tem que estar preparado para isso, porque no final, o que eles querem mesmo, sem dúvida nenhuma, pessoal, eu acho que existe um jogo que vai além do dinheiro, que vai além de posses materiais, e, de certa forma, pelo que eu vejo dos meus parentes morrendo, da história dos antepassados, de guerras e tudo mais, eu acho que parece que existe alguma coisa que quer manter a alma das pessoas presas aqui, cara. Quer manter as pessoas, tipo, miseráveis aqui. Eu acredito nisso. E você acha que, tipo, o que é manter a alma presa das pessoas aqui? Cara, na Bíblia está escrito que Satanás, né, no início de tudo, ele ficava circundando a terra e tal. Ele tinha muita inveja de Adão e Eva, porque né, Deus tinha dado tudo isso para eles. E, na verdade, se você for ver biblicamente, né, Deus nunca chamou um anjo de filho, mas chamou um homem de filho, que foi Jesus. Né? Na Eu, verdade, tem uma escritura que diz que Satanás não concordava com a criação que Deus criasse o ser humano, né? Colocasse espírito na matéria. Né? é, Ele diz- disse, ele disse que mas é provar que não era, provar que ele estava certo, provar que é um negócio assim, né? é uma visão, sim. No final, pessoal, o que vocês têm que entender é que essa visão de Satanás, 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 é que isso é uma coisa espiritual. Não é uma coisa racional,
não é uma coisa que a gente pode ver num homem, a gente pode ver em qualquer pessoa, é um espírito, é uma coisa que vai além do que a gente enxerga, entendeu? E está presente aí no mundo inteiro, né, nesse mundo. Cara, eu vou ser sincero para você. Todos nós, ao meu ver, né, inicialmente estamos vivendo um teste de integridade. Só que nesse teste de integridade, parece que todos nós já falhamos desde o início. Porque nenhum de nós conseguimos ser íntegros. Se nenhum de nós conseguimos ser íntegros, Deus fez uma maneira para que a gente conseguisse se limpar disso e, de certa forma, né? Porque o que está escrito na Torá hebraica é que existe um mundo que Deus criou muito melhor que esse mundo. E os judeus, hipoteticamente, acreditam que nós vamos viver esse mundo espiritual, que seria a Israel espiritual. É uma Israel que tem 12 portões, cada portão tem uma pedra, é uma cidade de ouro, né? O ouro é engraçado que o ouro é um metal que, de certa forma, é muito próximo do Sol, né? Muito próximo da pureza do Sol, muito próximo de algo até elétrico, né? De uma iluminação, uma cidade iluminada que não teria noite. O que a crença dos judeus, pelo que eu entendo, a crença dos judeus verdadeiros, não esses falsos, e a crença daqueles que leem o evangelho e tudo mais, é que existe um mundo para a gente viver, construído por Deus, depois desse mundo, e que nós seríamos como reis. Nós seríamos como reis. Mas que para a gente ser aceito para esse mundo, né, a gente teria que ter fé no Filho de Deus, Jesus. Acontece o seguinte, muita gente acha, então, se é só ter fé no Filho de Deus, eu vou só falar o nome de Jesus, pronto. Acontece é que toda energia, pelo que eu entendi, ela carrega um pacotinho energético que altera esse mundo aqui. Então, quanto mais a gente ficar falando o nome de Jesus, quanto mais as pessoas começarem a ter fé, quanto mais pessoas falarem, mais a gente vai alterar a energia desse planeta. E mais a gente vai entrar em colapso. Porque esse mundo que a gente viveu é um Estado. O Estado brasileiro, o Estado de Israel, o Estado de Roma. A função de todo Estado é sobreviver. Só que, pessoal, para você manter o gelo gelado, tem que ter uma resistência do ar, tem que ter um processo que mantenha o gelo gelado. Ou seja, tem um esforço para se manter um Estado. Conforme as pessoas estão começando a entender melhor e o mundo está se dividindo dentro dos próprios estados, ou seja, a democracia prova Trump versus Biden, Bolsonaro versus Lula, sei lá, o Putin contra aquele outro cara lá que está preso, o mundo, né, está se dividindo no meio, está se dividindo. E isso se dá, ao meu ver, claramente. Só tem uma coisa que tem. Ó, pessoal, eu trabalhei com estatística, fiz dinheiro com estatística, muito tempo da minha vida. Se você pegar os dois grupos, você vê. Um carrega o nome de Jesus, o outro não. Eu não estou falando que um está certo ou o outro está errado. Pode ser que o que carrega o nome de Jesus seja mais hipócrita. Porque todo mundo que carrega o nome de Jesus é meio hipócrita. Porque é fácil carregar o nome e não fazer nada, né? Fé, a gente sabe, fé. Isso, mesmo sem a existência de Satanás, mesmo se Satanás não existisse, só isso por si só, num mundo matemático, onde Deus é justo e matemático, já garantiria uma guerra. Já garantiria que o inferno está próximo. E, pessoal, eu sou descendente de judeus. Posso falar uma coisa? É um saco, mas é verdade. Quando acontece uma merda, tipo esses nazismo e tudo mais, que a gente nem sabe direito o que foi, eu falo a verdade, a gente não sabe, a gente tem as histórias contadas de todos os lados. Isso traumatiza não sei quantas gerações. E isso, na verdade, é uma desgraça completa. É horrível ter que enxergar isso. Como é que a gente pode falar de, eu vou me manter na vibração 1 milhão de hertz, se de repente começar a acontecer uma merda dessa?
E se eu te falar que uma merda dessa já acontece, por exemplo, na China? Ou já acontece no Oriente Médio, por petróleo? Porque, na verdade, a gente vive num sistema que se baseia no petróleo. E que vai dar merda, porque eles já querem trocar o petróleo por energia elétrica. Vão mexer aí no lastro do dólar mais ainda. Então, assim, galera, nós seres humanos fomos ensinados a ter apego no dinheiro. Então, o que acontece? Para o cara ter autoestima, ele tem que ter dinheiro. Sendo que Jesus tinha autoestima e não tinha dinheiro nenhum. Então, o que é ser rico? Ah, Jesus foi pobre? Jesus foi pobre? Parem e pensa, pessoal. Jesus foi pobre? Agora, se você fala, Jesus foi rico, por que ele foi rico para vocês? No que vocês têm que imitar Jesus, então? Ah, você não consegue imitar em tudo. Verdade. Mas no que você consegue imitar, então? Porra, cara, ele era um cara que ele arriscou tudo que ele tinha numa mensagem. Se é isso que você quer hoje, é o que você tem que fazer. Então Samuel fala, eu sempre faço isso, estou assim, faço isso, estou assim, faço isso, estou assim. Beleza. Você tem feito da maneira errada. Agora medita, qual que seria a maneira correta? Vamos começar sem alavancagem, então. Vamos fazer um negócio que você não precisa se endividar, talvez. Ou que se você se endivide, você entenda o porquê você está se endividando. Ou qual que é seu objetivo de pagar, quando que você vai pagar. Ou você realmente acredita no negócio? Galera, independente de tudo isso, de negócio ou não, até porque, pessoal, a gente está vivendo num tempo que eu posso falar sem sombra de dúvidas, pessoal. Eu nunca vou dizer quando vai ser, mas que a gente está num pré-colapso do sistema financeiro como um todo, eu não tenho dúvidas. Eu não tenho dúvidas, o Warren Buffett não tem dúvidas, ninguém tem dúvidas. Eles não sabem quando nem como. A gente pode alongar mais 10, 20 anos? Pode ser. Vai saber. Pode ser que alonguem, pode ser que não alonguem. A questão é, a gente precisa olhar a nossa vida e, ao meu ver, não enxergar a nossa vida como uma coisa perdida, como uma coisa desperdiçada. Eu acho muito ruim, o pior sentimento que eu tenho é quando eu olho a minha vida como algo desperdiçado. Puta, mano. Pensa pra ninguém, é algo desperdiçado. Não foi Jesus mesmo que falou? Se você é a luz, você tem que estar no topo da cidade, você tem que aparecer, você tem que acender a luz para todo mundo ver. O que me deixa mais triste são as minhas fraquezas. Minhas fraquezas não têm nada a ver com dinheiro. As nossas fraquezas são internas. O nosso demônio, pessoal, foi que nem eu disse, acho, no Instagram antes do meu celular bichar. Satanás, por si só, não conseguia mudar nada no mundo. Satanás não pode vir aqui na minha frente, não pode me dar um tapa. Alguma pessoa tem que estar naquele espírito para vir me bater. Alguma pessoa. Quem matou Jesus? Foi Satanás? Ou foram os romanos e os judeus ali? Então, o próprio Satanás, ele usa pessoas. Assim como ele pode nos usar. O que eu fico triste é quando eu vejo fraqueza dentro de mim. Porra, mas eu sou um cara que falo tanto de Jesus, como é que eu posso ter essas fraquezas? Como é que isso aqui pode estar me abalando? Assim, falando de Jesus, Jesus é rico, e naquele tempo ele foi rico também, porque ele não tinha zero bloqueio interno, né? Não tinha nenhum bloqueio que impedisse ele de fazer o que fazia. Nós temos Não é bloqueios, né? bloqueio só, cara. Ele cumpria os mandamentos de Deus. Se você chegar hoje, Luciano, se você chegar hoje, amanhã, e seu pai quebrou, você perdeu todo o seu dinheiro no banco, perdeu tudo. Aí sobrou para você um pão francês. Só amanhã só tem um pão francês na tua mão, só isso. Você vai pegar a porra do seu Instagram, vai ver o cara com o carro tal, vai ver o outro cara no Iraque, vai ver o outro cara ali, vai ver o outro cara ali, vai ver o cara aqui. Aí você sabe que Aí é que entra a fé, né? não é fé. A fé é que se você com um pão só, aí com fé você... Tudo bem, com fé você supera isso, mas não é só a fé. Acho que A aí fé explica. é que é o seguinte, cara, o que fode vocês, o que fode qualquer pessoa, o que fode a mim, não é o dinheiro, é a minha condição interna de pecado. É a minha condição interna de precisar cobiçar o outro. Por que as pessoas, os empreendedores, ficam todos se mostrando e tudo mais?
Por quê? Porque eles agem como assim, a cobiça é uma coisa positiva. Mas somos nós que nos permitimos, né, cobiçar, né? Nós que damos brecha para isso. Né? Somos nós que nos Damos. colocamos, se tem alguém que é responsável, somos nós. Somos nós que damos abertura, somos nós que procuramos, somos nós que acreditamos nisso, mas nós somos ensinados a ser assim. Porque as pessoas se motivam pelas outras, não por si mesmas. Elas se motivam de ver os outros e não de si mesmo. Tem muita gente, se eu chegar pro Caio, que eu conheço o Caio aí, falar, Caio, o que você quer? Ele vai falar, porra, Mário, falar real, nem sei o que eu quero até hoje, não quero nada, quero ficar em paz. O que tem de errado ele querer paz? Pro mundo. Ei, Mário, posso fazer outra pergunta? Pode. Ei, por exemplo, já que a gente sempre chega no ponto assim que todo mundo quer riqueza material no mundo, certo? Só que a riqueza material parece que em algum momento ela acaba corrompendo o homem a denegrir um desses mandamentos. Teria como, então, alguém ter a riqueza material e mesmo seguir sem infringir nenhum mandamento desse? Vamos lá. Salomão foi o homem mais rico, não conseguiu. Mais sábio também. Foi o homem mais sábio e mais rico. A gente já mata aquele negócio de que conhecimento adianta, porque o cara era o mais sábio, hipoteticamente, naquela época. Não deu certo. Cara, eu acho que assim, tanto ricos quanto pobres estão errando perante Deus. Então não é uma condição simplesmente da matéria em si, os dois. Eu acho que no final, a gente vai ter essa resposta mais para frente, não vai ser agora, entendeu? O que agora eu quero dizer para vocês é que independente da quantidade de conhecimento ou de fé que vocês tenham, usem a fé de vocês para criar aquilo que vocês conseguem acreditar que podem criar agora. E agora é o único momento que dá para criar, pessoal, porque parece que quanto mais está passando, pior é. Entendeu? Então, assim, a gente precisa começar a usar o nosso poder para criar agora. Se a riqueza vai nos levar à queda, bom, eu não quero desmotivar vocês sem que vocês vivam, entendeu? Jesus permitiu que todos vivessem. Jesus, ele falou a verdade, mas ele também falou que tipo, é melhor um filho sincero que um filho fingido. Então, de certa forma, o principal para vocês agora é usem a fé de vocês, né? Tirem esse estado de riqueza do ter e coloquem no ser. Tira o som que a gente vai com o som aí. Tem que tirar o estado o ser rico do ter riqueza, para que você conquiste riqueza, ou seja lá o que for, mesmo que você, por um período, breve ou não, você precisa tirar, para você ser eternamente rico como Jesus, né? Você tem que ser rico. O ser rico vem do Espírito. E pelo que eu entendi, para você ser rico, de verdade, ser rico, tem que conseguir cumprir os mandamentos. Não cobiçar nada de ninguém, nada. Pessoal, parece fácil não cobiçar, mas todos vocês cobiçam. Todo mundo cobiça aqui. Entendeu? Até eu. Oh, Mário, super elevado. Não, eu cobiço também, pelo visto. Né? É foda, pessoal, tem que admitir. Então, a gente tem que matar o nosso estado de cobiça para entender o que é ser rico. Entendendo o que é ser rico, a gente vai ter visão dos nossos inimigos. A gente vai ter uma visão desse mundo, pessoal. A gente ganha um poder. Vocês querem saber a real? Eu falo a real. Eu vou falar a real, da real, da real. Pessoal, eu já ganhei muito dinheiro e eu já fui internamente muito rico. Foram coisas distintas na minha vida. A gente tem um poder bizarro. Não sei se é nosso, eu não sei se Deus empresta, eu não sei se Deus dá às vezes, eu não sei. Não é nem nosso, parece que é um presente. Existe um presente que Deus quer dar pra gente. Só que imagina esse presente como um sapato apertado. E é um sapato que só vai entrar em você se você tiver a medição certa. Tem que estar na medida certa para aquele sapato entrar em você, pra você ganhar um poder bizarro. É um poder bizarro, pessoal. É bizarro. É uma visão bizarra, é um poder bizarro, é uma coisa de outro mundo, pessoal. É o motivo de muita gente usar droga.
Mas para que esse poder entre em você, ao meu ver, né? Ao meu ver, a gente tem que conseguir cumprir esse estado não, esse ser rico, que é cumprir essa vitória entre o dinheiro e o pecado, entre ter dinheiro e descumprir os mandamentos. Por quê? O Web Motors vendo qual carro vai comprar. Ah, hoje. Beleza. Isso é riqueza? Ao meu ver, não. Porque a pessoa que é rica, ela tem um propósito, ela sabe o que ela está fazendo, ela tem algo dentro dela que é como se fosse uma criança, que é como se fosse algo que, sei lá, de onde vem. Ela tem vida. A pessoa que tem vida, ela não precisa de antidepressivo, não precisa de remédio, não precisa de porra nenhuma. Isso, pessoal, é o suprassumo nesse mundo. Agora, entra naquele negócio. O quanto vocês são capazes de vencer os próprios testes que a gente vive nessa terra. O quanto a gente é capaz de vencer nosso próprio medo. O medo da pobreza, o medo da solidão, o medo do que for. Porque o mundo, pessoal, tá fervendo para botar todo mundo numa mentalidade de merda. Não estou falando simplesmente da frequência, a frequência do mundo. Porque é muito fácil, volto a dizer. Galera, se vocês tivessem poder, agora eu falo, sei lá, para qualquer um de vocês, se vocês tivessem poder de ir para a África e falar, ó, eu vou para a África, qualquer lugar que eu vou na África, eu vou fazer um puta, eu vou, mano, o que eu for eu me viro. Onde eu for eu me viro. Ou seja lá onde for, eu vou para os Estados Unidos, onde eu for eu me viro. Vocês preferem esse poder ou vocês preferem, sei lá, ter dinheiro para viver uma vida falsa, para casar com alguém que não dorme na mesma cama, ou para ter medo de ter filho? O que vocês querem ter? Espírito ou posses? Garanto para vocês, tá cheio de gente com dinheiro agora que tá morrendo de medo de ficar sem posse, de perder tudo. É espírito, pessoal. O que a gente busca é espírito. Jesus ensinou pra gente sobre espírito. Por isso que eu falo tanto, estudem Jesus. Porque mesmo que a gente não entenda aquele cara, tudo que tem sobre espírito tem que bater com aquilo que ele diz, com o que ele repete, com o que ele dizia, ensinava. O espírito, para você ter o espírito no ápice, a materialidade às vezes não tem que estar no ápice. Às vezes você tem que estar no desafio. E vocês podem estar vivendo num estado de desafio, só que por medo vocês travam naquele estado. É melhor às vezes se jogar. É melhor se jogar, cara. No final, é a nossa fé em Deus. Quanto mais a gente tenta reter aqui, mais a gente sofre. Do que adianta ter não sei quantos mil no banco e não poder ter a alegria de, sei lá, de se divertir? Ou viver no medo? Viver querendo ter controle? Ei, Mário, e qual que é a forma mais que você vê assim que a gente consegue atingir esse espírito? Viver Ou com se tem fé, uma né? forma, né? Cara, Viver com fé, né? cara, eu acho assim, cara, o primeiro passo para a gente viver com fé é a gente primeiro organizar a nossa cabeça em tudo aquilo que nos incomoda, tá ligado? A gente falar, puta, meu, quer saber? Sabe quando você fala assim, meu, vou ser sincero, tô de saco cheio. Cara, eu vou ser sincero, tá errado. Eu quero ver algo maior. Tá errado, eu quero ver outra coisa. Tá errado, isso que eu tô vivendo não faz sentido. A gente precisa encarar de frente, primeiro passo. Cara, o segundo passo, meu,
eu falo por mim, cara. Eu me apego muito à minha fé em Deus e minha fé de que, tipo, meu, tudo que eu tiver que sofrer, eu vou sofrer de qualquer maneira. Porque eu também tenho pecados. E se eu não sofrer, eu não vou ser curado do meu... O sofrimento, a dor, vem como cura, muitas vezes. Às vezes a gente tem uma dor muito grande, mas aquela dor muito grande é uma cura para algo dentro de nós. Então, assim, a primeira coisa que eu acho que todos vocês precisam entender é que ser rico não é a mesma coisa que ter dinheiro. Ser rico é você conseguir não cobiçar nada do outro, é você ter alegria no que você tem, é você agradecer a Deus, é você entender que é justo se você estiver numa situação ruim. Você pode não entender o porquê. Você pode falar, meu Deus, eu não entendo por que eu tô na merda. Nem sei se isso é merda ou se isso é ingratidão. Às vezes é só ingratidão. Mas quando a gente começa a falar, puta, peraí, às vezes, eu olho para as pessoas e eu vejo que as pessoas têm até demais, às vezes. Muita gente reclama e tem até demais. Fico pensando, nossa, essa pessoa fica reclamando, reclamando. As pessoas que fizeram, mesmo entre os ateus que fizeram as maiores empresas, eram as pessoas que fizeram mais com menos. Faziam nas... Não estavam nem aí para os outros. Faziam porque queriam. Não se importavam com a opinião dos outros. Hoje em dia a pessoa se importa mais com a opinião dos outros do que com o negócio em si. Como é que vai dar certo um negócio desse? Mano, Oi. você falou espírito, eu assim, tenho para mim como certeza. A gente tem que ter certeza do que tá vivendo, tá falando. Tirando, lógico, sendo sincero aqui de dizer que a parte financeira não é assim, as coisas internas eu consigo levar com muita certeza. Se a pessoa vem com opinião contrária, isso e aquilo, eu falei, não, você não viveu, eu tenho certeza do que eu estou falando e não adianta você tentar me confrontar aqui que não consegue. Agora, o que eu não tenho certeza, aí eu tenho que abaixar a cabeça para falar, para ouvir, que digo. Mas eu acho que a hora que eu concluir que a gente tem que ter certeza, aí consegue pisar no chão para qualquer caminho com Sim. tranquilidade. E no fundo, a maior loucura, é que essa certeza que você está chamando, nada mais é que fé. Porque tem muita coisa que a gente nem sabe que é verdade, que a gente até. Mas as pessoas ensinaram pra gente que é aquilo, e no final a gente deu fé. Quando você vai no cartório, você não vai no cartório e está escrito lá, eu, oficial de justiça, dou fé pública para esse documento. No final, quando você pega uma nota de dólar, que está escrito lá, em Deus eu acredito. Tipo, nota de dólar é em Deus eu acredito. No final, a gente vive num mundo de fé. E as pessoas têm fé hoje no coronavírus, têm fé nisso, fé naquilo. E esse mundo, quando eu falo esse mundo acabou, pessoal, eu não estou falando que esse mundo acabou agora. Não. O mundo financeiro, como existe, já não existe mais, porque mudou as regras. Vai vir novas regras. Vão vir novas regras, pessoal. Não tenham dúvidas. Isso eu falo como um cara que foi diretor de, praticamente mandou em corretora com 23 anos de idade, 22 anos de idade. Fala real. Não tenho dúvidas. Mudou, vai mudar, vai mudar. Se vai ser Bitcoin, o que vai ser renminbi, digital, chip, seja lá o que for, mudou, pessoal. Não vai continuar sendo a mesma coisa por mais muito tempo. Não vai. Agora, foda-se primeiro. E dane-se. O que a gente vai fazer? É o que é. O que é riqueza pra gente? O que é a riqueza pro Lucas? O que é a riqueza para Alexandre, para Cris, para Luciano, seja lá. Às vezes riqueza para vocês seja aprender algo que seja realmente útil. Às vezes riqueza para vocês é simplesmente ter paz. É falar, meu, tá de boa, vai dar tudo certo, relaxa. Às vezes riqueza para vocês é falar, mano, quer saber? Realmente eu sou muito dependente disso tudo aqui. Eu quero criar um estilo de vida diferenciado. Eu cheguei assim, Vocês precisam tirar a recentemente, conclusão. eu cheguei assim uma conclusão, cheguei a uma conclusão recentemente de que a riqueza, na verdade, para mim, ela depender de em tudo mesmo na vida só de Deus, né? Para tudo. Então você vai ter que ser extremamente pobre. Porque se Mas você assim, todo... até minha comida, tudo, né? Eu depender de Então, mas Deus. aí que tá. Para você chegar nesse estado, aí você vai ter que viver igual os apóstolos viveram.
sem ser hipócrita. Como assim? Porque, cara, a gente quer viver da nossa fartura, se a gente quer viver de Deus, cada dia de Deus, sem, Mas Deus dá cara, fartura também, né? Deus dá a fartura, mas sabe o que é engraçado na Bíblia? Na Bíblia, Deus dá a fartura para a gente usar no momento presente, para a gente usar, para a gente fazer negócio. O que a gente faz? Como é que o ser humano vive hoje em dia, cara? O ser humano hoje em dia vive preso numa casa, ele acorda todo dia igual, o trabalho dele geralmente é todo dia igual, a noite dele é todo dia igual. Ele não tá vivendo da fé dele. Ele não se arrisca em nada. Para você viver com fé, você tem que ter alguma coisa, tem que ter alguma coisa, tem que estar ali no, vamos dizer que sempre com a fé ativada. Pô, Mário, Você não pode estar relaxado para viver com fé. Pode falar. Mário, eu me identifiquei porque nos primeiros meses, né, principalmente os primeiros meses lá do meu escritório lá, muitas vezes o pessoal chegava para mim, os meninos lá da mesa, e até meus sócios também, Gustavo, e agora? A gente precisa, faltam só tantos dias para bater receita, para a gente fechar o mês e tem que bater tanto lá de receita. E aí eu só falava assim, ó, alguma coisa vai aparecer. E, tipo, eles até achavam assim, pô, tu é doido e tal. E foram uns 4 meses seguidos, assim, que eles vinham falar comigo, Gustavo, e agora, não sei o que, alguma coisa vai aparecer. E aparecia, sabe? E eu até fiquei conhecido por isso, assim, do cara que fala que vai acontecer e, sei lá, alguma coisa aparece. E aí vai crescendo e vai ficando cada vez mais surreal. Tipo, esse mês de março a gente bateu em um dia 100 mil reais na mesa lá. 100 mil reais antes pra gente era a receita do mês todo da renda variável. Então, eu começo a pensar assim que eu comecei a pensar que tudo é possível, sabe? Eu não duvido mais de nada. E aí eu toda vez, todo mês, Enquanto quando eu você estiver pedia pra, caminhando, quando eu pedia para eu falava, ó, Deus, eu preciso disso aqui para bater minha meta tal. E assim, quando chega o mês, eu falo, ó, galera, a gente vai bater esse número aqui. Todo mundo olha para mim assim, tipo, tu é doido, então não vai alcançar, que é isso, tal, não sei o quê. Mas vai acontecendo você coisa está usando a sua fé para inacreditável. isso. Você está usando a sua É, fé por um número. Tudo bem. É o que eu falo quando eu falo assim, cara, usem a fé de você para alguma coisa. Vocês precisam usar para alguma coisa, senão vocês não estão usando para nada. Deus perdoa a gente, Deus sabe os nossos pecados. Deus conhece todos os nossos pecados. E Deus sabe que a gente não é perfeito agora. E Deus sabe que a gente não vai ser perfeito agora, do jeito que a gente está. Jesus mesmo falou, pedir será vos dado. Se você usa a sua fé para isso, ótimo. Só que lembre-se, enquanto você estiver caminhando direitinho, você está sendo atendido. Começa a fazer merda para ver se você vai ser atendido. Agora, assim, Mário, falando de, como eu estava falando, né? De riqueza para mim é depender só de Deus. Por exemplo, as coisas que eu falo, assim, do que eu tenho visto também, do que você fala, né? Questão de coronavírus, assim, eu falando essas coisas, eu boto no meu Instagram, tudo mais, falando também publicamente, em grupos de família, tudo mais. Aí, assim, o pessoal da minha família disse, rapaz, não fica falando essas coisas, que o povo vai ficar te chamando de louco. Isso aí também pode fazer perder cliente, porque, assim, eu sou arquiteto, né? Eu trabalho com mais um projeto de arquitetura e tudo mais, aí essas coisas que eu falo, muitas pessoas dizem que isso pode fazer perder clientes. Aí, Cara, assim, mas só que na minha cabeça, assim, como eu tenho como meta depender só de Deus, eu falando essas coisas, eu crio uma consciência de que isso vai me fazer, falar essas coisas vai me fazer é, me livrar de maus clientes e me aproximar de bons clientes, né? Porque só os bons que vão se aproximar de mim, na verdade, os que não cara, não acreditam nessas coisas, né? necessariamente. Cara, posso te falar uma coisa para você, cara? Luciano, a pior coisa que pode acontecer para um ser humano é ele ser falso consigo mesmo. O Gustavo, ele quer dinheiro. Ele fala de dinheiro, ele quer dinheiro, é o objetivo dele com dinheiro. Ele pede dinheiro, ele faz as coisas pelo dinheiro dele e tal, tá vivendo a vida dele. Se você quer viver como um santo ou você quer fazer dinheiro, é diferente. Viver como um santo, Mas eu posso fazer dinheiro falando do que eu acredito também, né? cara, assim, Quem poder vai me pode, manter, cara, se eu botar na cabeça que quem vai manter, me manter é Deus. cara, mas para Deus te manter, Deus não precisa de muita coisa para você não. Você não precisa de muito, você precisa de 2.000 calorias diárias, talvez nem isso. Tem gente que vive sem nada. Mas se eu O que pedir a você Deus, precisa? se eu disser, não, eu quero fazer dinheiro porque eu quero, é,
comprar uma casa, quero criar um ambiente só meu, fazer do meu jeito, criar minhas Cara, próprias leis, minha você tá vida. negociando com Deus. Deus não negocia-se com Deus. Deus sabe que não, se você quiser sua casa mesmo, você não vai pedir dessa maneira. Você vai simplesmente pensar na sua casa e vai comprar a tua casa. Você vai fazer da tua. Tu vai focar na casa e não vai ficar negociando. Então, É eu mesmo vou que focar negócio. na Pô, casa Deus, eu e quero vou botar minha dinheiro para confiança ajudar em os Deus, né? outros. Eu vou botar dinheiro para ajudar os outros e tal. E às vezes você quer ter sua casa, por exemplo. Você fala, eu quero ter minha casa própria. Só que, na realidade, eu te falo, o que é seu próprio nesse mundo? Nada. É ilusão. Então, na verdade, você está sendo mais mentiroso meio que para manter uma. Você quer manter uma aparência de certa bondade? Ou você está sendo sincero? Eu quero dinheiro, porque a minha meta é dinheiro, e é dinheiro que eu quero. No final, vai ter lição para os dois. Vai ter lição tanto para aquele que só fica fazendo dinheiro, quanto para aquele que tenta ficar negociando com Deus. Cara, Mário, não dá para ser santo, eu falo a verdade. Ser santo, santo que eu digo santo que eu digo, cara, escuta, não é santo de igreja, não é santo de canonização, nada disso. Se você quiser causar o impacto que Jesus causou, eu falo como uma das coisas que mais me machuca. Cara, você precisa escolher um caminho, cara. Não, eu hoje ainda estou dividido. Eu sou sincero para vocês. A hora que eu tiver determinado a seguir um caminho e eu falar, mano, quer saber? Dane-se, é isso mesmo, eu vou pro pau. Foda-se. Aí eu vou falar, mano, quer saber? É isso. Agora, ficar nos dois caminhos não dá, Luciano. Mário, Oi. no caso, quando tu ganhou toda aquela quantia na bolsa, tu era só sincero com isso ou tu também tentava seguir a lei? Na verdade, você seguia a lei quando você Eu atraiu para buscava você? fazer o que era certo dentro daquilo que eu achava que era certo. Sim, sempre achei. Por exemplo, os caras tudo traíam mulher. Eu sempre fui um cara que estava ali certinho. Sempre tive, tipo, uma certa conduta. Eu era um cara que eu não gostava. Eu procurava. Tanto que eu tive um relacionamento durante todo esse tempo com alguém fixo. Uh, eu simplesmente acreditava em Deus e pedia dinheiro, dinheiro, pedia. Eu era o filho mais sincero possível do mundo, tá? Mas eu tava cagando pro mundo. Por quê? Eu ganhava dinheiro se eu tivesse certo. Se a bolsa quebrar ou se a bolsa não quebrar, o que importava para mim era eu estar certo. Foda-se se o mercado quebrasse. Eu queria ganhar dinheiro. ô Mário, Pode Ô, falar. Maria, para o que você fala, então, não tem não tem uma concordância entre você pedir dinheiro e ser feliz. Cara, depende, pra falar a verdade. Você Dá pode para você pedir. pedir dinheiro e ser feliz com isso? Cara, dá para você ser iludido, sim. Você se ilude, é uma ilusão, cara. Tudo é ilusão nesse mundo. É uma ilusão, tudo é ilusão. Pro pobre que nunca foi rico, vai ser um puta negócio. É uma Olha, ilusão. eu, Você não tinha um eu, Super Nintendo? Vocês não tinham um Super Nintendo, vocês botavam uma fita lá, Mario? Aí vocês falavam, caralho, encheu o saco, vou jogar Super Smash Bros. Ah, caralho, encheu o saco, vou jogar Zelda, sei lá. É assim. O ser Mas o humano. contrário também não poderia ser uma ilusão, não. Qual que é o Ser feliz sem dinheiro. Mas quem disse que o ser dinheiro. Quem disse que sem dinheiro você vai ser feliz? Não é dinheiro, é espírito, cara. Eu não tô Sim. falando de dinheiro, é espírito. Tá? Se Mário, você. mas A pessoa. Existe um pobre sem espírito e um rico. E um pobre como Jesus. Jesus era pobre? Assim, Mário, com o como, espírito você faz aquilo que você quer sempre, né? Com o espírito você Cara, consegue dinheiro, você aí que consegue. tá. Quando você pensa aquilo que você quer, você tá errado. Quem é você? O seu ego, que é aquela imagem sua sobre você mesmo? Ou o seu espírito? Você não sabe o que é seu espírito. Você tem noção do que é seu espírito? Eu não tenho noção do meu. O tu tinha essa espírito, consciência de o espírito, espírito Mário, não. na Sim, época? sim, sim. Espírito, sim. como o ô Gustavo Mário, falou, se o hoje, por Gustavo exemplo, se hoje, por exemplo, assim, você tivesse no começo da sua jornada, querendo ganhar dinheiro, assim, pensando que muitas coisas que a gente tem que ter na nossa cabeça para atingir o que a gente quer é crença. Quais seriam, tipo, as crenças que você teria hoje para você poder alcançar novamente o que você tem hoje? Cara, é difícil, porque quando eu pensava só em dinheiro, eu achava que o dinheiro ia solucionar os meus problemas.
e que eu ia ser uma pessoa melhor com muito dinheiro. Só que, sendo bem sincero, ou eu não soube administrar muito bem ainda essa ideia, mas eu tenho visto que, espiritualmente falando, falo a verdade para vocês, eu tenho ficado, eu fiquei muito mais frágil, eu tive muito mais problemas com coisas que, tipo, eu não teria. Por exemplo, eu não sou 100% honesto para falar tudo que eu falo na internet. Por quê? Porque eu ainda tenho muito a perder. Por que que eu tive problemas na minha família, ou no meu casamento e tudo mais, pelas coisas que eu falava? Porque eu tinha muito a perder, se continuasse falando o que eu falava. Então você vai falar, eu sou mais livre com dinheiro ou eu sou mais preso? Chuta. O espírito, ele é livre. O espírito que não é livre, ele adoece o corpo adoece. Então, assim, cara, eu vou ser bem sincero para você. Se vocês querem dinheiro, vocês devem pedir dinheiro, sim. É isso que vocês têm que pedir. Eu acredito nisso. Vocês querem? Jesus falou o seguinte: Jesus não julgou a puta, Jesus não julgou o ladrão, Jesus não julgou ninguém. Eu não vou julgar nenhum de vocês, não tô nem aí. Eu posso não querer me misturar, mas julgar eu não vou. Quero me misturar. Com relação a relacionamento, isso tem a ver também, né? Isso que você falou tem a ver também com o que Paulo escreveu, de que é melhor não casar, né? Mas se você precisa casar, você casa, porque ele falou assim, o homem que não é casado, ele cuida das coisas de agradar a Deus, mas o homem que é casado, ele cuida das coisas de agradar a sua mulher, e vice-versa. Aí, assim, Sim, pode existe se uma. privar de porque, por causa do que pode Sim, fazer mal a existe. outra pessoa. Existe. A gente vai falar disso num outro maior momento. Acho que eu até já falei disso. Acho que eu até já falei, inclusive nesse curso aí. Mas a gente pode falar disso em outro momento. João, fala aí o que você quer falar. Eu fiz essa pergunta de qual tipo de pensamento você teria no começo da jornada, né, se você não tivesse. Cara, o pensamento que eu teria é sempre de sinceridade com Deus, cara. Sempre, sempre, sempre o pensamento que eu imagino que vocês têm que ter é de sinceridade. Porque vocês nunca vão entender Deus se vocês forem mentirosos com vocês mesmos. Porque a vida de vocês vai ser sempre embananar. Agora, se vocês forem sinceros na oração de vocês, se vocês forem sinceros, aí vocês vão ter uma visão melhor de Deus e uma visão melhor do que vocês realmente são de verdade ou querem ser ou que seja, entendeu? Ô, Mário, Pode falar. tu acha que na oração, com o nível de consciência que tu tem hoje, por exemplo, essa questão dos verbos importa? Ou que a sinceridade prevalece sobre isso? A Porque o que eu vejo questão, muito dos verbos, porque o que eu vejo muito é gente, esse discurso todo de pregar, que já é, que já é, que já é, eu vejo que algumas pessoas se forçam, entendeu? Tipo, eu sou rico, eu sou milionário, seja lá Ítalo, qual é que é o desejo que eles querem. Ítalo, Opa, tudo 171, Ítalo. tudo um 71, também concordo. Ítalo, se o mundo entrar em guerra agora, quem é rico? Eu vou ser rico? Se o mundo entrar em guerra agora, se der uma merda agora, se os caras, se a gente ficar sem internet, sem celular, sem internet banking, sabe quem é rico? Os bancos. Exato. Cara, não viaja, bicho. A pessoa que é rica, ela tem é o ser rico. O ser rico não precisa de dinheiro. A pessoa que é rica, ela tá bem em qualquer situação, né? As pessoas que são ricas são pessoas que, quando você olha, elas parecem aliens. É diferente. O Mário, Pode falar. eu acho que nessa questão que o Luciano e o Ítalo estão abordando, serve muito como experiência própria um livro que o próprio Mário indicou, que é o Mil e Uma Maneiras de Enriquecer, do Joseph Murphy. Ele fala muito sobre isso, da questão de como você pedir, de como você rezar, enfim, de como você materializar o que você gosta de fazer. É sobre exatamente isso a minha pergunta. É porque, assim, não sei se vocês entenderam, porque dentro desses livros, às vezes, o que eu sinto é que algumas pessoas, tentando aplicar as ideias que esses livros pregam, elas tentam forçar algo que elas não sentem. Tipo assim, por exemplo, o próprio Joseph Murphy diz que... Verdade, eu também entendo isso aí que você está falando. Não sei se vocês estão entendendo a minha pergunta. Por exemplo, Joseph Murphy, quando você for dormir, durma afirmando, eu sou próspera, não sei mais o quê, e tudo mais.
Aí, por isso que eu fiz essa pergunta para o Mário, para saber se na época que ele pedia, por exemplo, eu acho que ele nem se importava com essa questão de verbo, por exemplo, ele pedia até no futuro, Senhor, me dá no Cara, futuro. eu Eu ficava acho que pensando. que ele mais Eu, Mas acreditava mesmo, isso eu tem a entendeu? ver com as lembro. crenças, né? Isso tem a ver com as crenças, Eu, né? Que não eu importa lembro. você dizer, repetir, se Não você não importa, crê, né? Se você tipo, não acredita. o Tem que verbo se vai afirmar acreditar agora ou no futuro, eu acho que de mais fato, dentro né? de ti. Não sei se vocês estão entendendo o que eu estou querendo Eu dizer. acho que Aí, vocês para têm que acreditar de entender. fato, a pessoa tem que fazer uma revisão, como a É que, já falou, cara, né? não adianta Uma você revisão. acreditar e continuar no mesmo ambiente dos seus pais. Não adianta você acreditar em algo ou dizer que acredita e ser totalmente impotente. Impotente. A pessoa que acredita de verdade, ela tem uma linha de atitude, ela tem uma linha de comportamento, ela tem uma linha de unidade que realmente vai falar, não, essa pessoa é íntegra, ela realmente acredita. Ou não, essa pessoa não é íntegra, essa pessoa é mentirosa. Então, tipo assim, precisa ter uma integridade para isso ser real. E essa integridade, sim, parte do pressuposto de se você acredita ou não. Mas muito mais além do que você acredita ou não, é o que você pratica. Eu sempre fui uma pessoa que para o mundo era considerado problemático. Eu sempre fui problemático para o mundo, sempre fui diferente. Por quê? Porque enquanto todos acreditavam que ser rico é isso, que é aquilo, que caia no... Eu falava, não, peraí, isso para mim não é real. E o mais engraçado é que no final eu virei a pessoa mais eu era o mais ateu de todos, antes de tudo isso, eu era o cara mais descrente de tudo, e no final eu virei o cara mais crente em tudo justamente por vivenciar isso, entendeu? Eu acho que assim, vocês devem vivenciar e vocês devem forçar a si mesmos, tá? A acreditarem, a pedirem, a serem sinceros com Deus. Ser sincero. O que a gente tiver que aprender, a gente vai aprender. O mundo vai dar merda, vai dar merda. E assim, pessoal, hoje o único alerta que eu dou para vocês é o seguinte: nós somos seres viciados num mundo viciado. Quando eu digo viciado, eu não tô falando que vocês cheiram pó ou que vocês usam droga, nada disso. Tô falando viciado, viciado em remédio, em dopamina, celular, YouTube, é isso, é aquilo, aprovação social, eu quero que as pessoas me aprovem, aprovação social, olha, eu quero isso, ingratidão, 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 eu vou morrer, pandemia. Então, a primeira coisa, pessoal, organiza a mente, lembra, a gente vive da nossa fé. Se vocês conseguem ter fé no dinheiro hoje e dormir em paz, tenham fé no dinheiro. Se você quer ter fé no que for, tenha fé no que for. Agora, uma coisa é fato, para mim, ao meu ver. Isso porque Deus falou, Jesus falou. Não dá para servir dois senhores. Ou serve a um, ou amará o outro. No final, pessoal, a gente vai aprender uma lição todos juntos, num momento oportuno. Talvez não seja agora. Ô Mário, como é que você lidar com isso, com essa afirmação de Jesus na sua vida? De não tem como servir a dois senhores. Por exemplo, se você busca o dinheiro, você busca ter dinheiro, você tá buscando outro senhor, né? A questão é ser um administrador, não é, Mário? Você olhar assim aquele apego do ego de falar em meu, o simples fato de você ter essa noção Como é de que, que não, como é que você lidar? O Felipe, onde eu tô sendo obrigado, sei lá, de certa forma, moralmente, a ficar quieto um pouco, por conta do dia e tal. Eu vejo o seguinte, cara. Hoje, a minha maior meta de vida é conseguir criar um sistema de vida independente desse sistema que eu estou vivendo hoje. Eu tenho trabalhado para criar um sistema de vida que independa do dinheiro em si. Então, Não sei se você conhece aquela Débora G. Barbosa, que é uma youtuber. Eu vi ela falando disso, que ela tá querendo sair do sistema totalmente, tá saindo de Instagram, Facebook, de todo para sair do sistema totalmente, né? E não a minha depender do ideia não sistema. seria nem sair do Instagram, mas eu quero simplesmente sair dessa. O meu desejo principal hoje tem sido isso. Só que eu vejo que eu estou muito atrasado. Eu sou muito eficiente para certos tipos de como é que funcionam as coisas na prática, no mundo que eu não fui ensinado, que é o mundo natural, vamos dizer assim. Como que realmente nasce uma planta, como que realmente é feito as coisas, eu tenho
buscado entender melhor isso, entendeu? Tô falando sinceridade para vocês, porque, caras, eu tô vendo que as cidades grandes, como São Paulo, eu morei em Nova York um certo tempo e tal, tipo assim, eu vejo que o jeito que a gente vive nessas grandes cidades é como se nós fôssemos cracudos, viciados mesmo. Aliás, nós somos cracudos nesse sistema. Só que é o seguinte, caras, eu não vejo glamour nenhum em ser vítima de nada, tá? Eu não acho que Deus quer que eu seja vítima de nada. Deus quer ver eu com poder, tá? Deus quer me ver poderoso, é o que eu imagino. Deus quer me ver sem chorar, rindo, forte. E o que eu imagino hoje para eu ter bom ânimo é que se eu fui ensinado a viver num certo sistema, o único jeito de eu ter bom ânimo é se eu conseguir viver num outro sistema. É o que eu imagino hoje. Como seria esse outro sistema? Ir pro lado rural? É isso? De certa forma, a gente buscando o sim. lado rural. Sim, eu tenho visto. Mas mesmo no lado rural, se o governo quiser, ele pode ir pegar também lá. Sim, mesmo lado, mesmo qualquer lado ele pode buscar, qualquer lado. Eu volto Aí a como dizer, seria esse outro sistema? Salomão já disse que isso aqui é uma ilusão, tá? O outro sistema seria pelo menos poder falar, por exemplo, o que eu penso sem ter medo de ter minha conta bloqueada, como minha conta foi bloqueada algumas vezes por conta de processo, essas bosta aí. Vamos lá. Mário, mas você pode fazer isso com Bitcoin, beleza? Mas, tipo assim, um outro sistema seria o seguinte: ter uma vida onde não importa tanto o que eu tenho, mas importa a alegria das pessoas na minha volta. Por exemplo, do meu filho, que é a coisa mais importante na minha vida, do meu pai, da minha mãe, querendo ou não. Eu tenho visto o seguinte, cara: o dinheiro em si, ele é um jogo legal. Eu acho que quem quer jogar esse jogo tem que jogar. Eu joguei, tá ligado? Por muito tempo. Mas hoje eu tenho visto muito mais, sei lá, um jogo de repente, entender melhor como funciona as coisas. Eu vou te falar que hoje eu busco entender melhor as coisas na natureza para entender melhor Deus, entendeu? Porque se tiver como aprender sobre Deus, é muito mais fácil eu aprender vendo as coisas na natureza, visto que Jesus usava parábolas da própria natureza na maior parte das vezes. Você não viu Jesus dando parábola com coisas de hoje? As parábolas eram coisas de coisas naturais, de pássaros, de, sei lá, figueira, de plantas, coisas que a gente nem sabe hoje como funciona direito. Então, assim, eu hoje tenho buscado mais entender como funcionam as coisas naturais, visto o meu objetivo de vida hoje, que o meu objetivo de vida hoje, sei lá, já não é mais tanta loucura, entendeu? Eu já não sei se eu não tenho mais tanto apreço a vários tipos de comportamentos que eu já tive, por exemplo. Talvez antigamente fosse muito necessário eu ir para balada, ser aceito por um certo tipo de gente. Só que a gente entra num mundo, a gente começa a perceber que, peraí, cara, eu preciso entender o que está acontecendo dentro de mim. Eu não quero agradar essas pessoas. Eu não quero nem estar perto dessas pessoas. O que eu quero para mim? O que eu preciso? Entendeu? E eu aprender a fazer coisas novas. Por exemplo, eu sou um cara que sempre busquei aprender. Eu sei programar, sei sobre investimentos, sei sobre construção de casa, sei sobre passar massa corrida, sei fazer furo, sei mexer com marcenaria, sei mexer com N coisas. Se precisar fazer o Breaking Bad, eu faço o Breaking Bad do negócio. Se tiver que fazer o que for, eu vou atrás, entendeu? Então, tipo assim, eu sempre me preocupei mais com o meu ser, o que eu sou. Porque quando se a gente está numa guerra, o que importa é o que a gente é, não o que a gente tem. As coisas, se a gente conseguir ter muitos dons, no momento de guerra, a gente consegue se virar. E isso dá paz. Hoje em dia, por que nenhuma mulher quase, desculpe falar, mas por que nenhuma menina respeita um homem hoje? Eu falo por quê. Eu falo para todo mundo que me pergunta de maneira simples. É simples. O mundo se tornou muito fácil. A maior parte das mulheres não precisam de um homem. Mas, de certa forma, antigamente não era assim. Antigamente, eram homens que construíam casas. Eram homens que garantiam segurança, porque o mundo estava muito perigoso. As pessoas se matavam. Tinha risco de estupro o tempo inteiro. As pessoas eram mais animais. O pensamento humano era muito mais, parece, não sei, mais ou menos, não importa. Mas eu falo, um homem
de verdade, um ser, é diferente de ter algo. Às vezes pode ter alguém que tem tudo e é um bosta. Controle próprio. Então, o que eu acho que vocês têm que se focar é no ser. Por que eu acredito em Jesus? Porque, para mim, Jesus era rico. Ele é rico. Ele não tinha dinheiro, mas ele é rico. Por quê? Porque ele mesmo perguntou para os apóstolos: ei, faltou alguma coisa para vocês enquanto vocês estiveram comigo? Todos eles falaram: não faltou nada. Quem é rico, então? Rico é aquele que não tem falta de nada. Volta à mesma questão, né? O poder realmente é a fé, né? E com fé, mesmo que às vezes, por exemplo, você falou aí, Cara, se você tem fé, se você tem fé e é ruim, talvez você não consiga. Tem um monte de gente que tem fé que vai vencer o câncer, diz que tem fé. Você fala da fé como se fosse algo, como se fosse só falar: ah, eu tenho fé. Não é assim, não, cara. Você fala de um jeito superficial. Muita gente diz que tem fé, mas não consegue se curar de uma doença. Por quê? Você vai falar que o quê? É o desafio de todo mundo. Você vai falar que você vai superar quando for. Se você tivesse com câncer hoje, eu falar assim: ó, sua fé te cura. Mas tem a fé. Você consegue ter fé? Mas Jesus falou que se tiver com um grão de mostarda, você já consegue fazer muita coisa. Jesus falou. Entre Jesus falar e a gente fazer, cara, é um caminhão de coisas pela frente. É importante você entender isso, porque senão você vai ser só, possivelmente, um futuro pastor. Eu acho que a gente tem um exemplo até aqui entre nós, na história da Cris, né? Que ela falou na semana passada. Todos vocês têm uma história. O Gustavo também tem. Todos vocês têm, de alguma maneira, uma história. Só que a gente não... A fé é tão maravilhosa que ela buga nosso cérebro, João. Quando a gente tem fé uma vez na vida, isso marca a nossa história. Quando eu quebrei tudo e perdi tudo e tive fé naquela época, e eu fiquei milionário, aquilo parece que tomou personalidade no meu ser. E aquele estado de fé do meu passado, uau, o Mário fez isso, Mário fez isso. Mas peraí, e agora? O que o Mário faz? Só fala do passado? Uhum. Qual que é o meu tesão nisso? Mas é como se a sua fé tivesse sido testada, né? Mais ou menos nesse exemplo de, tipo, não é só você falar, eu tenho fé nisso, eu tenho fé naquilo. Não, tipo, se eu tenho fé no meu trampo, eu vou fazer o meu trampo porque eu vou ser recompensado por isso, entendeu? É mais essa questão. Então, mas, deixa eu só falar uma coisa para vocês todos, assim. Se o Mário até me permite, né? Pode falar. Eu fui 20 anos dependente química, desde os 15 anos de idade até os 35. Eu só consegui me libertar através de Jesus quando eu tive meu filho. Depois disso, eu pensava em ter outros filhos. Eu tive um câncer no útero. E eu fui curada desse câncer, mas depois de um tempo eu tive que tirar ele, porque os médicos achavam que era o melhor. E aí, quando tiraram, constataram que realmente não tinha nada. Então, assim, é o que você está falando, Mário. A gente tem que viver de fé em fé. Entendeu? Senão a gente estagna também. Você sempre vai passar por um teste maior do que o último que você passou. Entendeu? Você nunca vai falar assim, agora eu sou a pessoa de fé. Porque vai vir uma coisa muito pior depois. Essa minha história e vai ser assim, e vai ser assim, pessoal. E vai ser assim até o final da nossa vida, pode ter certeza. Essa minha história aqui de Portugal já é outro teste. Depois de... meu filho fez 10 anos ontem. Eu tenho 10 anos na presença de Jesus. Convertida com Jesus. E os testes não acabaram. Não acabaram. Não acabaram porque a gente sabe da nossa fraqueza. A gente precisa viver. Mas a lição que eu quero deixar para vocês meditarem aí, é sobre ser rico e ter dinheiro, tá? Se vocês dependerem de ter dinheiro para ser rico, vocês não vão conseguir se libertar de porra nenhuma do que vocês estão fazendo e provavelmente vocês vão continuar sofrendo e estagnados, tá? Pensem sobre isso na vida de vocês, se vocês são ricos de verdade, para vocês admitirem a riqueza na pobreza, vocês vão ter que admitir Jesus também, porque, de certa forma, a gente precisa de um exemplo, né, para entender o que é esse ser rico, e basicamente o que Jesus nos mostrou é que, ele não reclamou, ele não precisou de nada, e outra, mesmo ele sendo, eu não sou o filho de Deus Altíssimo, eu não sou Jesus, certo?
Mas se eu olhar meu prato e ver só arroz, feijão, eu posso chorar. Eu posso até chorar. Jesus ficou com um pão para dividir em não sei quantas pessoas e não chorou, não comparou. A gente, às vezes, olha o nosso carro e fala, porra, olha o carro que eu ando. Aí vai lá no Instagram, tá o outro cara ali com o carro, tá com o outro cara na casa. Aí sabe o que acontece? A gente fica mais o quê? Ingrato. Mais ruim ainda. E aí a gente fala de Jesus. Isso, pessoal, é hipocrisia. Isso, na verdade, pessoal, vai levar vocês todos pra merda. Tá bom? Valeu? Mário, pode pôr dentro aí? Pode pôr. Eu atuo como personal, né? E quando você fala assim, eu acho que talvez para a galera ainda seja um desafio. Porque vendo você sem conhecer pessoalmente é diferente. Mas eu que atuo, galera, eu posso falar, eu lido todos os dias com pessoas que são aposentadas, teve herança ou trabalhou, que não faz mais nada da vida e vive à base de antidepressivo. É o que mais? Que olha para mim e dá uma importância maior para mim do que pro filho dela, por exemplo. Porque o filho já abandonou, já tacou foda-se. Então, isso que ele fala sobre da verdadeira riqueza, talvez seja muito mais da gente se aproximar a Jesus. Inclusive, vou revelar aqui agora, eu tenho uma página que chama Entendendo Jesus. Ah, é Se você o que é Mário o dono. permitir aí. Então, tudo bem, Felipe. E... Não, eu só queria saber quem era o dono, porque as pessoas achavam que era eu. A página é não, muito é eu. boa. Da É muito hora, eu boa. sigo essa página Eu também. sigo também, leio É todo que você dia lá que começou ele a seguir posta. todo mundo que me segue, não foi? É... Aí todo mundo começou a perguntar se Eu era eu. Eu sigo. falei, não sou eu. Que página é Tem essa? uma No questão Instagram? também o quê? Que a É gente às vezes Instagram? fala que é cristão, mas aquilo ainda, eu vou postando conteúdo e vai ter sempre conteúdo com base nos exemplos que Jesus deixou. E ali Que a gente vê uma legal. matemática muito perfeita da vida. É isso. É no Instagram essa página? É no Instagram. É. Eu, inclusive, Bota- compartilho muitas das coisas que ele posta lá, porque são coisas que, assim, me ajudam bastante. É um Entendendo verdadeiro Jesus. entendimento, né? Até no fim, até essa última questão aí que eles estavam falando sobre que não pode servir a Deus e as riquezas. Meu entendimento também, só compartilhando aqui que deu vontade de falar. Isso não quer E dizer que quando a a gente tem gente... que ser pobre, mas a gente tem que servir a Deus, pessoal. A É, gente tem que servir a Deus. Se vocês conseguirem riqueza e tudo mais, não importa, continuem servindo a Deus. Se você continuar servindo a Deus, pessoal, dentro daquilo que você consegue, na maior firmeza de espírito que você tem, você está fazendo certo. Dentro da sua própria hipocrisia. Porque do custo, galera, é muito simples. É só Muito você mais inventar um kit Covid e sair de porta em porta, exatamente. enganando os tontos. Então, talvez seja isso. Não no sentido de que você não pode ter, mas no sentido do problema que é você abusar. E que provavelmente, se você cair no ponto de ficar só riqueza, vou enganar qualquer um, que aí você vai cair nas merdas que o Marião já fala da época de bolsas e tudo mais, né? Mas tem a questão de você querer riqueza com integridade. Cara, galera, é o seguinte. Tem, mas tem esse foco, né? Talvez, quando você tá com integridade com Deus, você não se abrir sente mão da sua bem. integridade. Né? Cara, se você não for íntegro, qualquer riqueza que você tiver, você tá ferrado, entendeu? Não é riqueza, você tem dinheiro, entendeu? Eu acho assim, você ser rico é diferente de você ter dinheiro. Para você se tornar rico é algo de espírito, seu espírito vai saber. Enquanto seu espírito não sabe, você só fica na busca de ter dinheiro. Por isso que no final é importante que você se coloque em situação de risco, situação de ter fé, situação de, peraí, eu quero entender quem eu sou, Luciano, tá? Mas peraí, eu vivo com meu pai me bancando na casa da minha mãe, pá, aí é fácil falar de fé para eles. Porque na verdade você tá falando vivendo debaixo da casa deles. Difícil é você falar, pai, mãe, ó, me escuta. Ou mesmo que você nem tenha casa, mesmo que você viva de luz, falar, pai, mãe, eu vivo assim, da maneira, entendeu? Você tem que dar o exemplo. Falar é muito fácil. Falar, qualquer um fala. Falar, eu tenho fé, eu tô na vibração 10 mil, eu sou igual o Vegeta, meu poder é mais de 8 mil. Tipo assim, isso é fácil. Mas na internet todo mundo acredita, é fácil. Eu, Mário, sou bem sincero, eu acredito quando dá resultado. Eu quero que vocês tenham resultado. Para dar resultado tem que ter loucura. Para ter loucura é fé. Não existe resultado sem loucura. O resultado é que não são loucas, não têm fé. Eu sou fé, tenho fé, sou louco e realmente não estou muito feliz. Sou sincero para vocês, eu não fico fazendo glamour. Olha, a vida é assim, é maravilhosa. Olha, você pode ir para Paris. Eu acho tudo isso uma grande bosta, tá ligado?
Isso é aquele Deus. negócio. Isso aí é aquele negócio, né, de você se arriscar, se deu bem, tudo bem. Se Cara, deu você merda, tem foi que. aprendizado. Cara, não é só isso. É de espírito, cara. É você falar, chega de ser criança. É quando você deixa de ser criança e fala, pô, peraí, eu quero virar adulto nesse negócio. Eu quero entender o que é Deus mesmo. Eu vou pro pau. Deus, o que eu tiver que passar, eu vou passar. Eu quero isso, ou aquilo, ou Deus, eu quero te servir. Seja lá o que você queira, entendeu? Eu não sei o que você quer, entendeu? Porque no final, pessoas muito religiosas também têm grandes mentiras dentro de si, entendeu? Vários medos dentro de si. O principal é a gente ser para Deus para conseguir alguma coisa. Mentir para os homens não vai adiantar nada. Se eu chegar para vocês e falar que eu sou o Papa, que eu sou um bem-aventurado, que eu sou um santo, que, mano, eu faço milagres, entendeu? Eu não faço. Mas talvez Deus faça em mim. Para que Deus faça milagres em mim, eu preciso me tornar vazio. Para eu me tornar vazio, eu preciso entender melhor o que é esse poder de Deus, no meu ver. No ver de vocês, eu acho que vocês devem usar a vida de vocês para usar a fé de vocês. Porque se vocês usarem a fé de vocês, vocês vão entender um pouco mais do que eu entendo e até vão agregar nessa conversa no ponto da gente chegar num senso comum. Porque eu posso ser que eu consigo chegar até um certo ponto nisso tudo, entendeu? Eu quero ir mais longe, eu não quero ficar nesse patamar que eu tô ficando irritado já. Se for para ficar nesse patamar que eu prefiro literalmente pular pro meio do mato. Porque eu cheguei no meu limite, eu não tenho. Não vou falar o quê? Que prazer que eu vou ter? Eu vou querer enganar os outros? Eu quero virar o Luciano Huck agora? Eu quero virar o que eu quero? Entendeu? O mais importante é vocês, obviamente, serem sinceros com Deus e vocês entenderem que isso depende de vocês. É o ser, não é um estado, não é um ter. Não depende do que vocês têm hoje, depende do que vocês são por dentro. Se vocês falam, eu sou rico, porque eu me viro em qualquer situação, mesmo que Deus te coloque em todas as situações, se você vencer elas, pronto, você é rico. Nada te faltou. Entendeu? Bom, se vocês entenderam, a gente segue aí, vai ter mais aula e a gente fala na próxima vez. Valeu, Ô, pessoal. Como eu consigo falar com você, o seu contato? Porque eu acho que seu celular zoou aí, não sei. Não, agora eu tô sem celular, cara. Até que eu arrume meu celular, porque, cara, eu só tô com esse celular, o outro celular que eu te dei. Na verdade, eu emprestei para um cara e o cara ainda não me devolveu. Eu te mando mensagem no Insta lá, então. É, mais fácil. Beleza? Instagram. O Mário, aí poderia Obrigadão, finalizar aí o vídeo falando aquela questão que você falou, né? De que nós não sabemos o que é o nosso espírito, como você falou. Nós não sabemos o que é a capacidade do nosso espírito. Não dá para saber a capacidade do espírito. Qual foi a capacidade de Jesus? Não dá para saber qual que é a nossa capacidade, cara. A gente só tem uma noçãozinha do que a gente é baseado no programa que a gente instalou. A gente só vai ter noção do nosso espírito quando realmente a gente for abençoado por Deus e ter realmente o Espírito Santo com a gente, pessoal. Isso é lá na frente, não é agora. Lá na frente a gente vai ter umas conversas dessas. Talvez agora não é o momento certo pra gente. Agora é o momento da gente escolher a nossa fé para usar em algo, para tentar entender um pouco mais o que é isso tudo. Beleza? Beleza. Valeu, galera. Boa noite para vocês. Boa noite a todos aí. E até mais. Boa noite. Até. Oi, aqui é Sara, viúva do Mário, e eu tenho uma coisa muito importante para falar para você. É que o Patreon e o YouTube são as minhas únicas fontes de renda nesse momento. E o Patreon diminuiu muito com o tempo e o AdSense ainda não é relevante. Às vezes demora mais de 2 meses para sair um pagamento mínimo. E você me ajudaria muito deixando like, se inscrevendo e compartilhando esse vídeo. Eu acredito que com a sua ajuda, o YouTube recomendaria a mensagem do Mário para mais pessoas. Se puder contribuir comigo e com a minha bebê, a Lia, que para quem já viu, ela é a carinha do Mário. Aqui vai estar o meu QR Code na tela e a minha chave Pix na descrição.
eu agradeceria muito. Qualquer valor para mim já faz muita diferença. E que Deus abençoe você e retribua tudo em bem mais. Muito obrigada.